Não recomendado, não recomendado à sociedade. Não recomendado, não recomendado, não recomendado à sociedade. Não recomendado, não recomendado, não recomendado à sociedade. 11h36, ouvimos Não Recomendados. Muito bem. Com a música Não Recomendados. Ótima pedida. Retornando, então, segundo bloco do Paralelo 30, estamos com o chefe do cartório eleitoral da 37ª Zona Eleitoral de Rio Grande. Luiz está tirando várias dúvidas e trazendo várias informações importantes para a gente aqui, tanto no âmbito de Rio Grande, dentro desse pleito, dessas eleições gerais, né, Luiz? Falávamos no final do primeiro bloco sobre o calendário eleitoral. Não sei se o Luiz vai querer entrar nisso diretamente agora. E temos várias outras coisinhas assim para comentar, né? Alguns mitos que vêm, e não de agora, né? A gente acompanha em várias eleições, não lembro assim, quantas eleições que eu já recebi informes, campanhas da dita anulação de voto, de anulação ou votar em branco, que seria uma anulação das eleições e teria que ter outro processo eleitoral no momento em que, sei lá, a maioria das pessoas anulasse ou votasse em branco. E isso já foi desmentido inúmeras vezes pela Justiça Eleitoral, mas essas campanhas ainda persistem, né? Então, eu penso que é importante a gente frisar novamente, né, Luiz? Não se anula a eleição dessa forma. O que eu posso falar de forma sucinta, a pessoa vai estar anulando seu voto, vai estar delegando a que outras pessoas façam a escolha por ela. Isso. Menos votos vão estar decidindo uma eleição. Eu acho que isso fala muito. Então, é interessante delegar esse enorme poder a outras pessoas, outros eleitores. Penso que não. Sim, penso que não. Porque é aquilo que a gente comentava, independente de eu escolher ou não na urna o meu candidato, aquele que for eleito vai me governar. Sim. Querendo eu ou não. Então, há a importância, e a gente faz isso, sempre fez o papel aqui dentro do Paralelo 30 de incentivar a participação e o posicionamento, né, das pessoas, dos seres políticos, porque é isso que somos, né, de que, sim, busquem, pesquisem e elejam o candidato, a candidata que melhor representar suas pautas, suas lutas, mas que não deixe de escolher, né, porque é um papel fundamental, um papel extremamente importante, né, e o anular o voto, o votar em branco, de fato, bem isso que o Luiz colocou, né? Vai abrir espaço, vai dar mais votos para um candidato que talvez não tenha, né, nenhum tipo de similaridade com o que eu gostaria que me governasse, né? Então, é importante esse papel de eleitor, de cidadão, de cidadã, de escolher, né? Se inteirar, né, Luiz? Pesquisar os candidatos e as candidatas e votar de forma consciente e responsável, né, para que, enfim, a gente possa fazer a fiscalização, que também é muito importante, né? Sim, e nós estamos falando o que é previsto na nossa Constituição Federal de voto obrigatório. Uhum. Nós não estamos num cenário, numa legislação, e isso até se fala, se pensa num futuro, num cenário de voto facultativo. Sim. Não é a nossa situação, o nosso momento, o que a nossa legislação suprema prevê. Sim. Então, é dessa forma que nós temos que se exerce a cidadania, uhum, de forma obrigatória.
pelo eleitorado entre 18 e 70 anos de idade. Tá, perfeito. Vamos entrar na questão do calendário? Sim. O que a gente já teve, o que se tem pela frente, acho que é importante, né? Eu posso trazer algumas datas assim mais importantes, se é que eu posso elencar as mais importantes. Desde o dia 30 de junho, data a partir da qual é vedada as emissoras de rádio e televisão transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. Isso é um marco importante que diz muito aos veículos de comunicação, visando sempre a igualdade, a isonomia, a paridade de condições e de visibilidade daqueles eventuais e futuros candidatos. Sim. Depois, desde o dia 5 de julho, data a partir da qual, observado o prazo de 15 dias, que antecede a data definida pelo partido para escolha dos candidatos, a permissão ao postulante à candidatura a cargo eletivo realizar a propaganda intrapartidária com vistas à indicação de seu nome na futura convenção, que inicia... Os períodos das convenções iniciam amanhã, no dia 20 de julho. Por enquanto, todos e todas são pré-candidatos. Sim. A partir de amanhã, nós já podemos ter concretizada a indicação de candidatos. Candidatos cujos dados serão remetidos à Justiça Eleitoral para registro. Tá. Só serão candidatos, Luiz, no momento em que tiver o registro na Justiça Eleitoral. É isso, né? Sim. A partir da entrega na Justiça Eleitoral, tem um sistema próprio, o sistema de candidaturas, o módulo externo, que é aquele utilizado pelos partidos, coligações e os candidatos para alimentação de dados. Esse sistema é baixado através do site do TSE para geração de mídias, para entrega à Justiça Eleitoral e recepção nesse mesmo sistema, o sistema de candidaturas, módulo e interface interna da Justiça Eleitoral. A partir desse momento, a pessoa é candidata. Após isso, vão ser aferidos os requisitos constitucionais da legislação para deferimento ou indeferimento da candidatura. Perfeito. Lembrando, isso conforme o cargo nos tribunais regionais ou no TSE em Brasília. Ótimo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Até o registro, né? Então, até o pré-candidato se tornar candidato, ainda que não seja candidato efetivo registrado, neste momento que nós estamos agora, tá? É possível eu, enquanto eleitora, perceber alguma irregularidade ou de propaganda ou de algo assim e fazer a denúncia, a queixa, ou enfim. É possível, mesmo que não seja um candidato, é necessário que os pré-candidatos cuidem, né, o que permite ou que proíbe a legislação eleitoral, né? É possível. Nós temos isso veiculado por vocês, da imprensa, inclusive, vários processos de propaganda antecipada. Sim. Que nós vemos autuados nos regionais e no TSE também. Ótimo. Então, a pessoa, mesmo ainda não oficialmente candidata, não tendo sido escolhida em convenção, se sabe, dentro da sua localidade, que há ali uma expectativa da candidatura oficial por parte dessa pessoa. Certo. E a pessoa, de certa forma, vai fazer uma espécie de propaganda já visando a sua visibilidade. Em tese, está descumprindo a legislação eleitoral. Certo. E é possível que se denuncie. Tá. Lembrei da questão das urnas, mas não sei se tu quer seguir, pontuar mais alguma coisa do calendário. Bem, depois... a parte de mesários, desde o dia 6 de julho, como eu tinha falado, a publicação dos editais pelos cartórios das pessoas que iniciarão a ser convocadas. Desde o dia 7 de julho, 3 meses antes do pleito, aquela relação de condutas vedadas dos agentes públicos, que isso é uma repetição
da 9504. Após isso, amanhã, a partir de amanhã até o 5 de agosto, período de convenções partidárias, com vistas à escolha dos candidatos. E após isso, até o prazo final de 15 de agosto, no TSE ou nos TREs, o registro dos candidatos. Seriam, assim, as datas, as que estão próximas de nós e que são bem relevantes na eleição. Então tá. Fora o calendário eleitoral, né, que está aí disponível, eu pesquisei rapidamente aqui, a gente acha ele de forma muito fácil e acessível, então, para quem quiser acompanhar, é possível achar pela internet, tá? Fora isso, a gente comentava também, Luiz, da questão das urnas, né? E que também é outro grande tabu, outra grande... acho que é outro grande mito, né, que tentou se propagar já há alguns pleitos, acho que desde o surgimento da urna eletrônica, ainda que seja modelo para vários outros países, né, o sistema eleitoral brasileiro, a gente vê, acho que podemos dizer aqueles desconfiados, aquelas desconfiadas, que acabam propagando que as urnas eletrônicas não seriam seguras, né? Que poderiam ser invadidas, né? E várias outras questões. E a gente já viu até institucionais, né? Não sei se do TSE, da Justiça Eleitoral como um todo, desmentindo isso, né? Que as urnas são extremamente seguras. E tem a questão do voto impresso também, né? Que a gente estava numa grande dúvida aqui. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essas questões envolvendo o voto efetivamente na urna. O que eu posso falar? O sistema, ele é extremamente seguro. Absoluto não é. Seria... O que é? Exatamente. Seria descabido eu colocar dessa forma. O sistema, ele é por demais seguro. Uma grande segurança que existe na urna eletrônica, ela não é online. A internet, nós vemos no nosso dia a dia o aumento cada vez maior de invasões, de hackers e coisas nesse sentido. É uma segurança enorme o fato da urna eletrônica não ser conectada à internet. Os dados que ao final da votação são extraídos da urna eletrônica. Esses dados, eles são criptografados. É também um ponto a mais de segurança para a votação eletrônica. E fazendo um comparativo com o sistema anterior, sistema manual de votação por cédula, acho que não há nem comparação. Nós podemos falar que a votação eletrônica, que o sistema de votação adotado pelo Brasil é um dos mais seguros do mundo. Né? Sim, e foi, acho que desde o momento da implementação até os dias atuais, a gente vê vários países se interessando, querendo conhecer mais do sistema das urnas e de todo o sistema de segurança eleitoral nosso, porque não é por acaso, né? Porque, de fato, um sistema seguro, um sistema de ponta, como o Luiz bem colocou, nenhuma pessoa, por mais envolvida, por mais que conheça, né, os pormenores do sistema eleitoral e saiba que é seguro, ninguém tem como dizer que é 100% seguro, porque nada é. Né? Nenhum de nós ousa garantir algo que não está na nossa alçada. Mas sim, a gente tem países como Estados Unidos, que tem voto facultativo, e tem, né, o processo eleitoral deles é bastante diferente do nosso, mas que tem tecnologia de ponta, interessados no nosso sistema eleitoral, né, no sistema de urnas eletrônicas. Então, a gente sabe, né, os indícios, os dados, né, os fatos mostram que podemos ficar muito mais tranquilos e seguros do que com o voto colocado, voto a voto na urna, voto de papel. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E aproveitando já esse gancho, e que tu tinhas mencionado anteriormente, o voto impresso.
Isso, importante. O voto impresso ele não vai acontecer nessa eleição. O STF derrubou o voto impresso para essa eleição. Como era a logística do que iria acontecer e que não mais vai acontecer nesse pleito. Os maiores colégios eleitorais do país receberiam urnas com esse módulo para a feitura do voto impresso, que é um compartimento na parte traseira da urna, a partir da votação do eleitor, sairia um comprovante que ficaria guardado nesse compartimento, na parte traseira da urna, lacrado, para eventual auditoria. Não seria para o eleitor sair com seu voto na mão, né? Não. Não. Se criou esse mito que esse comprovante seria entregue ao eleitor. De forma alguma. Não, porque isso possibilita várias outras fraudes, De né? forma alguma. Isso é para eventual solicitação de auditoria por partidos, coligações, candidatos. Tá bem. O que no meu comentário pessoal como eleitor não haveria necessidade, porque no sistema atual, sem urnas com módulo de voto impresso, já é possível se fazer auditoria. Como foi feito no pleito de 2014, a eleição presidencial de 2014, foi feita auditoria, foi solicitada auditoria e foi realizada pela Justiça Eleitoral. Sim, e comprovada a segurança desse sistema de urnas eletrônicas. Exatamente, né? Exatamente. Tá bem. A gente tinha comentado, acho que não chegamos a trazer na conversa no ar, sobre a extinção de alguns locais de votação em Rio Grande, né, Luiz, nessa eleição? Sim. Na 37, nós temos 2 locais que não mais funcionarão como escolas de votação. No BGV, a escola Alcides Barcelos foi encerrada. As sessões que lá funcionavam, elas migraram para o Augusto Duprá e para o Juvencio Lemos, que são as escolas mais próximas ali do Alcides, no sentido de não trazer maiores prejuízos para o eleitorado. Certo. As pessoas que votavam no Alcides podem ter a informação de onde funcionará, ou se no Augusto Duprá ou no Juvencio, através do comparecimento no cartório, ou contato também pelo telefone do cartório, Sim. o 3231-6239, vão ser informadas. Uma outra escola que foi encerrada como local de votação é a Escola Humberto de Campos, no Senandes. As sessões migraram para o Ana Nery, ali no Bolacha, que na parte limítrofe ali dos 2 bairros. Não é uma grande distância. Tá As sessões que lá funcionavam vão funcionar no Ana Nery, as pessoas se deslocam diretamente aos seus novos locais de votação. Tá, e para a gente entender rapidamente, se alguém ficou com alguma dúvida, estes 2 locais foram fechados e migraram para outros próximos, em função de compreender que daria para receber e acolher os eleitores e eleitoras dos 2 locais de votação. Sim, é isso? Esses 3 locais que abrigaram essas sessões que antes funcionavam nessas escolas têm perfeita condição de receber mais sessões. Tá. E as escolas que foram encerradas em razão de questões estruturais. Aí o Alcides Barcelos está em processo de municipalização, a escola estava em precárias condições estruturais, então foi definido pelo cartório, pela juíza eleitoral do encerramento desse local. Tá. Pois é, são 11h54, a gente está encerrando e lembrei da biometria, né? Aí lembrei de ter ouvido em algumas emissoras de rádio, talvez reportagem em TV, no prazo final ali da biometria, se não me engano, em lugares que já se utilizariam, tinha filas quilométricas. Não sei se em Rio Grande aconteceu isso também, porque a gente tem
Infelizmente, acho que no dia de eleições a gente vê isso também, por vezes, né? Aquela fila maiorzinha nos momentos finais ali de encerrar a votação, quando vai encerrar os prazos nos últimos 2 dias, ou enfim, também, né, meio que lota. Então, a gente tem isso meio que como cultural, infelizmente. Não sei se em Rio Grande aconteceu isso na questão da biometria. Nós tivemos uma procura significativa pelo eleitorado rio-grandino pela biometria. Fazendo a ressalva, o processo da biometria ele não é obrigatório ainda no município. Isso vai ser definido pelo TSE. Provavelmente nós entraremos no cronograma final, que é o prazo de 2022 para a realização do processo de biometria de todos os eleitores de Rio Grande. Daí sim, de forma obrigatória. Nesse momento, ainda não obrigatório. Como nós estamos num ano de eleição, o cadastro eleitoral ele se encerra em maio. Se encerrou em 9 de maio. E as metas que nós tínhamos para esse ano, nós alcançamos. Sem dúvida. Temos até o momento para trazer o dado concreto. 43.382 eleitores já estão biometrizados. Puxa. A gente iniciou a biometria aqui em Rio Grande em setembro de 2015. Então, num universo de mais de 156 mil eleitores, nós já temos esses 43 mil que já realizaram o procedimento. Quase 30%. É uma marca interessante num cenário em que ainda de não obrigatoriedade. Sim. Tem uma previsão de para quando a biometria será obrigatória em Rio Grande? Ainda não. A previsão do TSE é que até o ano de 2022 o país inteiro esteja biometrizado. Provavelmente entraremos nesse cronograma final que vai se encerrar em maio de 2022, que vai ser um ano de eleição. Temos mais 4 anos pela frente para realizar, finalizar o processo. Então, parece que estamos bem encaminhados. Exato. E tivemos aquele movimento maior nos últimos dias? Sim. Normalmente, em virtude do fechamento do cadastro, se tem uma procura maior pelo atendimento da parte cadastral aí, de título de eleitor. Nós tivemos filas e utilizamos o sistema de agendamento, utilizamos o atendimento diferido. As pessoas que estavam na fila no último dia de prazo foram remanejadas para os 2 dias seguintes. Então, foi possível suavizar essa demanda grande no último dia de prazo. Tá bem. Tá certo, então, Luiz. 11h58, encerrando o programa. Não sei se ficou algo que tu gostaria ainda de trazer ou alguma coisa para destacar para esse momento. Acredito que vais voltar aqui antes de outubro novamente, mas não sei se tu quer finalizar com alguma informação. É um momento que os cartórios, na verdade, têm vivido esse cronograma da entrega das convocações de mesário. Que as pessoas não se neguem a receber a convocação, que isso está disposto na legislação e que existem os mecanismos, como eu falei, para requerimento de dispensa dos trabalhos. O atendimento ao trabalho ele é obrigatório por força de lei. Não é algo que eu pessoalmente estou dizendo, mas isso está descrito na legislação. E nós necessitamos do apoio, do trabalho dessas pessoas para ter uma eleição com um transcurso tranquilo, normal, sem problemas. Certo. Não só o mesário e a mesária convocado tem que cumprir a legislação, mas tu, enquanto chefe do cartório, também. Sim. Então, não decidisse isso, estás cumprindo o que a legislação prevê. Exatamente. É isso. Então tá, Luiz. Agradecendo muito, tá, a tua disponibilidade aqui com o Paralelo 30 e com quem nos ouve, nos assiste. A gente vai encerrando o programa por aqui. Tem como assistir a reprise desse programa hoje às 11 horas da noite, 23 horas. Então, pela FURG TV, canal 15 da NET, ou ainda pelo www.furgtv.furg.br, o site para todas as outras localidades.
Retornamos amanhã, então sexta-feira, com o Observatório dos Conflitos. Professor Carlos Machado estará aqui conosco. Até lá.